Se você quiser acompanhar, Jeremias capítulo 29, Deus fala com o profeta para visitar o seu povo na Babilônia. Quer dizer, o profeta já estava ali entre eles, porque o Jeremias foi levado junto para o cativeiro. E chega um momento do cativeiro e as pessoas estão ali sofrendo tanto no cativeiro que não entendem o porquê que estão ali. Começam os questionamentos, as dúvidas, e a gente tem mania de, quando estiver passando por alguma coisa difícil, questionar a presença de Deus e questionar o agir de Deus. Às vezes transferimos para Deus a responsabilidade que cabe a nós mesmos, as nossas falhas, nossas escolhas, nossas decisões e também as circunstâncias que nos levam a escolher e tomar decisões. E Deus chega para o profeta e dá um recado para o profeta e diz para ele assim, profeta, vai lá e diz para o meu povo que esse cativeiro é importante. Está aí no verso, no capítulo 29, verso 1, diz assim, olha, e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos de cativeiro, que também aos sacerdotes e aos outros profetas e a todo o povo de Nabucodonosor havia transportado para Jerusalém da Babilônia. Depois de ter saído o rei Jeconias, aí vai falando aqui sobre o que aconteceu. No versículo 4 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos que foram deportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Deus permitiu o cativeiro na vida deles. E não só permitiu, como a própria força de Deus no corpo de Nabucodonosor conduziu esse povo para o cativeiro. Deus está dizendo para o profeta, eles já estão no cativeiro um tempo, já estão sentindo o cativeiro, só não estão entendendo o porquê. E se eu não trouxer o entendimento, o porquê do cativeiro, ou porquê eles estão no cativeiro, eles vão continuar errando no mesmo erro que os trouxe para cá. Por isso, profeta, o momento é este, escreve esta carta e manda para eles, dizendo para eles que eu os levei para esse cativeiro. Foi eu que os fiz estar nesse cativeiro. E às vezes, amado, quantos de nós somos conduzidos para o cativeiro pelo próprio Deus? Pelo próprio Deus. O próprio Deus permite, o próprio Deus faz com que passemos por alguns cativeiros, por alguns problemas na vida. E a Bíblia está repleta de texto onde Deus permite, onde Deus faz, sempre com um propósito. O propósito de Deus não é nos ver chorando, o propósito de Deus não é nos ver perdendo, o propósito de Deus não é nos ver destruídos, pelo contrário, o propósito de Deus até no cativeiro é nos fazer crescer, nos fazer avançar, nos fazer errar menos da próxima vez. Posso ouvir um amém? Amém. Você concorda com isso? Quem é que já aprendeu na dor aquilo que nas oportunidades não aprendeu? Sabe aqueles momentos felizes, a gente não aprende. Quando você está vivendo bem, aquele momento feliz, aquela fase bonita, e é nessas fases bonitas, nas fases boas da vida que é o perigo, irmãos. Quando tudo está dando certo, quando você vai fazendo tudo certo, aí entra o perigo. O que, pastor? O perigo da negligência, ou não só a negligência por si só, mas por um descuido. Às vezes o descuido nas palavras, às vezes falamos coisas erradas, sabe, para pessoas certas. Como assim, pastor? Às vezes você fala coisas erradas para a pessoa certa, a pessoa que tinha que tinha uma intenção legal, que tinha uma vontade legal, tinha desejo legal, e por uma palavra sua errada faz aquele coração se fechar a seu respeito. Quantos projetos foram abortados por palavras? Quantas percas, pessoas perderam a oportunidade de estar em lugares desfrutando coisas, vivendo coisas tremendas, porque falou palavras erradas para a pessoa certa. E quantas às vezes falamos palavras certas para as pessoas erradas? Quantas vezes declaramos o nosso amor, a nossa amizade, o nosso carinho, o nosso respeito para pessoas que não valorizam isso, que não respeitam isso, que usam às vezes essas coisas contra a gente mesmo. E quantas vezes nós temos palavras, sabe, palavras que ferem, palavras que machucam com a pessoa errada, com a pessoa certa. Pessoa que talvez espera de você uma palavra que anime, uma palavra que fortaleça, uma palavra que direcione você
para o melhor e você às vezes sem querer, às vezes sem vigiar, sem nenhuma peneira no que fala, abre a boca e libera, salta. Às vezes fala na hora da raiva, e quantas vezes nós ferimos na hora da raiva? E quantas vezes somos feridos na hora da raiva? Quem aqui já foi ferido na hora da raiva? Quem aqui já feriu na hora da raiva? Porque isso é natural. Poxa, pastor, é natural ferir e ser ferido na hora da raiva? É, irmão, quantas pessoas aqui levantou as mãos e quantos não levantou a mão porque já está cansado de levantar e baixar as mãos? Ou às vezes porque está ferido, ou às vezes porque feriu. Sempre é assim que acontece. E sabe por que Deus interrompeu o tema no sentido e trouxe essa revelação das escolhas, em vez de ser em vez de ser das escolhas, Deus trouxe uma palavra sobre o cansaço. Sabe, o cansaço físico, o cansaço mental, o cansaço, sabe, que chega, ele não pergunta se você quer se sentir cansado. Ele bate na sua porta também para dizer que você quer cansado. Não, ele entra. Quando você vê, você vai estar cansado. Você já está cansado. Quantos casamentos de 20, 30 anos, chega um momento que a pessoa abre a boca e diz: estou cansado desse casamento. Estou cansado desse relacionamento. Quantas pessoas no trabalho, o trabalho que ela orou a Deus, que ela pediu a Deus, no momento difícil da vida dela, aquela porta foi aberta, aquele trabalho está sustentou, conseguiu, fez com que ela tivesse algumas conquistas ao longo do tempo, e chega um momento que a pessoa fala: estou cansado desse trabalho. Quantas pessoas desejaram ter uma comunhão com Deus, pediu a Deus uma direção e Deus apontou ele uma igreja, um ministério, ele entra, ele se dedica, ele faz, acontece, chega um momento que ele fala: estou cansado dessa igreja. Amizade, estou cansado dessa amizade, estou cansado dessa vida. Quantas pessoas se cansam de vidas que muitos outros desejariam estar vivendo o que ele está vivendo? Esses dias, a gente tem percebido isso um tempo para cá, as pessoas estão tirando a vida por muito pouco, porque estão cansados da situação que estão vivendo, e muitos que estão tirando a vida não é por questão financeira não, irmãos. Muitos estão tirando a vida não é por posição social, até porque quantos presidentes já tiraram a sua própria vida, quantos artistas tiraram a sua vida? É porque estão cansados, chegou um estafa, chegou um cansaço mental que vai cegando o entendimento, fazendo a pessoa ter as escolhas erradas. Foi por isso que Deus mudou o tema. Porque Deus ele não quer focar somente nas escolhas, Ele quer focar no que faz a gente fazer as escolhas. Porque quando você está bem, quando você está tranquilo, está com a mente sadia, está com a emoção equilibrada, você faz escolhas certas que te avançam, te levam às conquistas, te levam a realizações. Mas quando você está cansado, está estressado, está aborrecido, você também faz escolhas. O Leonardo pregou aqui um tempo desse sobre isso. Ele falou que as pessoas cansadas, elas fazem escolhas erradas. E a pessoa muito feliz também, ela faz escolhas também na emoção. As escolhas nesses momentos, elas precisam ser, sabe, pensadas. E o que a gente menos faz é pensar antes de escolher. E aqui no livro de Jeremias, quando Deus manda essa carta dizendo: olha, eles estão ali porque eu permiti, eu os levei para ali. E ele vai relatando o porquê que os levou para ali. E no final, no verso 11, ele diz assim, olha só, no verso 10, ele diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vou visitar vocês, e eu cumprirei sobre vós a minha palavra, e vou tornar a trazer vocês de volta para suas casas. Eu vou trazer vocês de volta. Mas o momento agora é Babilônia. Fala para o irmão, o momento agora é Babilônia. Tem muita gente que está vivendo a sua Babilônia hoje. Eu vivi a minha Babilônia uns dias atrás. Tem muita gente que está entrando na Babilônia. Tem muita gente que está no meio da Babilônia. E esse meio da Babilônia, esse momento babilônico que a gente vive às vezes, esse momento de cativeiro às vezes, a gente não entende, a gente fica com raiva de pessoas, de gente, a gente não quer ver gente, a gente não quer ver ninguém, a gente não quer trabalhar, a gente não quer fazer nada, a gente quer ficar num canto depressivo, esperando a morte chegar.
Às vezes desejamos a morte, como o profeta Elias disse, eu quero morrer. E tantos outros na Bíblia desejou a morte. Quem aqui já desejou a morte algumas vezes? Aí só uma pessoa fala a verdade. Ah, tem 2, falou verdade. 3, lá, já começou a aparecer mais gente falando verdade. Cativeiro é terrível, irmão. Estar passando pelo cativeiro não é legal para ninguém. E outra, olha o que Deus fala para eles no verso 11. Deus está dizendo, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal. Pensamentos para dar a vocês o que vocês esperam. O que Deus está dizendo para eles? Esse cativeiro aí foi vocês que desejaram. Esse cativeiro que me forçou a trazer vocês para cá, foi vocês que desejaram. Mas o meu desejo, os meus pensamentos acerca de vós são pensamentos bons, não maus. São pensamentos de paz, não de problemas. São pensamentos de prosperidade, não de miséria. Para dar a cada um segundo o que você quer. Nós é que vamos escolhendo e decidindo aquilo que queremos viver. E às vezes nós escolhemos coisas na mente boas, desejosas, coisas tremendas, coisas maravilhosas, mas as atitudes nos empurram para longe delas. Porque há uma distância muito grande entre o querer e o efetuar. E aí, irmãos, o que acontece com o povo? O povo é levado para esse cativeiro, Deus dá o recado, olha, está aí porque eu os levei, porque vocês desejaram estar aí, inconscientemente. Mas eu, como pai, eu preciso ressignificar a vida de vocês. Eu preciso trazer vocês de volta, porque os meus pensamentos são pensamentos diferentes desses que você está vivendo. Os meus planos são diferentes desses que você se enfiou. Eu tenho planos de paz, de prosperidade, planos tremendos, mas eu só posso te entregar se você quiser. E aí entra as escolhas, entra as decisões. Um outro fator no Salmo 69, no verso 3, ele diz assim, olha, Salmo 69, 3, o salmista diz assim, estou cansado de clamar. 69, verso 3. Eu peço a alguém que esteja lá no computador que seja bem ligeiro, ficar bem atento nessas passagens. Salmo 69, 3 diz assim, estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de esperar pelo meu Deus. O salmista aqui estava vivendo a sua Babilônia, o seu cativeiro. E ele diz aqui que os olhos dele estavam desfalecendo, a garganta estava seca, por esperar por Deus. Quer dizer, parece aqui que o salmista está dizendo que Deus estava tardando, que Deus parecia não estar vendo o que ele estava passando. Assim aconteceu lá na Babilônia, e Deus chega para eles e diz, olha, são 70 anos de cativeiro, não são 7 dias, não são 7 meses, não são 7 anos, são 70 anos de cativeiro, e vocês precisam passar por esses 70 anos de cativeiro. Imagina Deus chegar para um de nós que está fazendo escolhas erradas, tomando decisões equivocadas, e Deus chegar, olha, eu vou te dar um treino, eu vou te levar para uma faculdade, para um treinamento, para um retiro de 70 anos. Só que não vai ser um retiro no sítio Ministério Profético, vai ser um retiro dentro da Babilônia. Imagina, ficar 70 anos no cativeiro em Babilônia. Mas fique tranquilo, os 70 anos vai passar, e quando passar eu tiro vocês e trago de volta. E eu os abençoo. Isso se você quiser. Porque tem gente que passa pela Babilônia, passa pelo cativeiro, sai de lá e deseja ficar. Deseja permanecer. Tem gente que não aprende no cativeiro, não aprende na Babilônia, não aprende no deserto, e ele não sai do deserto. Israel deixa um exemplo disso, passaram 40 anos no deserto e não aprenderam. Às vezes nós entramos e saímos em deserto todos os dias. Entramos em cativeiro e saímos todos os dias e a gente não aprende. O salmista está dizendo, olha, estou cansado de esperar por Deus. Não é Deus que está demorando, irmãos. Não é Deus que está tardando em realizar as nossas escolhas, nossas decisões diárias, todos os dias. O livro de Eclesiastes, no 3, ele diz que há um propósito para todas as coisas e há um tempo determinado por Deus. No livro de Jó também existe aqui uma outra palavra linda aqui no livro de Jó, que ele diz, o profeta aqui, né,
ele recebe a visita de 3 amigos, e um desses amigos, não é que ele lança no rosto de Jó, mas ele libera uma palavra na vida de Jó, é o seguinte: cara, o que você está passando não era para estar passando. Alguma coisa você contribuiu para isso. Por quê, Jó? Porque olha o que diz aqui, olha o que diz o texto no capítulo 4 de Jó, do verso 3 em diante. Ele diz assim: capítulo 4, verso 3: eis que tens ensinado a muitas pessoas, tem fortalecido as mãos de muitos fracos, as tuas palavras têm sustentado aqueles que cambaleiam, aqueles que têm os joelhos desfalecentes, você tem os fortalecido. Olha o que o amigo está falando para ele: cara, você tem ajudado tantas pessoas com as suas palavras, com os seus ensinos, com as suas ministrações, com seus conselhos. Você fortalece os fracos, levanta os cansados, fortalece os abatidos. E aí no verso 5 diz: mas agora que se trata de ti, você está cansado, e naquilo que toca a ti, aquilo que pertence a você, você está desanimado. Quantas vezes estamos assim, irmãos? A gente sabe ensinar as pessoas, a gente sabe orientar as pessoas, mas quando acontece com a gente parece que esquece. Há uma amnésia na nossa mente. Por quê, pastor? Porque o cansaço faz isso. O salmista que nós estávamos lendo, ele estava achando que Deus esqueceu. E esse salmista viveu tantas maravilhas com Deus. Lembra de Hebreus 10, quando Deus traz a memória e diz: lembra os tempos que você passou, quantas vitórias você teve, quantas conquistas você teve, mas agora parece que você se esqueceu de tudo isso. É natural no cativeiro. É natural quando você está cansado, está abatido, vivendo uma situação que parece não passar. Vivendo uma situação que parece que Deus não está fazendo nada. E Deus falando: eu não posso, o tempo é Babilônia. Mas fique firme, eu vou tirar você daí, para te dar um fim que você quer. A pessoa precisa pegar a Babilônia e fazer um proveito da Babilônia. Ele precisa fazer uma leitura da Babilônia em conexão com aquilo que Deus quer para ele. É você começar na Babilônia a analisar: é isso que Deus tem para mim? É isso que está na palavra que Deus tem para mim? É isso que Deus diz que vai acontecer comigo? Esse é o meu fim. Não, a Bíblia diz: traga a memória o que te dá esperança. Porque Deus é um Deus, não é um, Ele é o único Deus que traz à existência aquilo que nunca foi, como se já fosse. Ele é um Deus poderoso. Pastor, e por que a Babilônia? Por que o cativeiro? Por que essa situação? Deus está dizendo: faça uma reflexão. Por que o mal te atingiu? Por que isso aconteceu com você? Era isso que os amigos de Jó estavam falando para ele: cara, você é um cara tão forte, tão espetacular, e de repente a sua casa é atingida, e você parece que não saber o que fazer, não ter resposta, porque Jó não tinha respostas. A única coisa que Jó falava era o seguinte: olha, aquilo que eu temia me sobreveio, aquilo que eu fugia, aquilo que eu orava, eu jejuava, eu levantava de madrugada, fazia sacrifícios, para que esse mal não chegasse na minha casa e atingisse os meus filhos. Mas os meus filhos foram atingidos, o mal chegou na minha casa, a minha casa foi atingida, eu guardei as minhas promessas, mas parece que elas se foram. Mas uma coisa ele dizia com certeza: Deus nos deu, e Deus resolveu tirar. Recebia somente de Deus as coisas boas e não as coisas ruins, mas uma coisa eu faço, eu espero nele, porque ele é bom, maravilhoso, misericordioso. E ele vai exaltar a minha cabeça sobre a vontade de todos os meus inimigos. Você pode dizer isso? Fala para o irmão: Deus vai levantar você sobre a vontade de todos os seus inimigos. Deus vai colocar você por cima da vontade dos inimigos. Porque no cativeiro, na Babilônia, irmão, todo mundo aponta o dedo e fala: vai morrer, acabou, chega. Quando olharam para Jesus naquela cruz, apontaram o dedo e falaram ali: o rei dos judeus? Um dos caras que estavam ali disse: se tu és o rei dos judeus, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e depois vem aqui e me salva. Duvidou de Cristo, duvida de Cristo. O cansaço é natural, sim, ele é natural, faz parte da vida.
Ele é universal, todos aqui já passaram por ele, passam por ele e podem passar por ele. E ele é altamente contagioso. Se você ficar perto de uma pessoa que está desanimada, abatida, meia hora, você já começa a desanimar e se abater. O cansaço, ele é terrível. O cansaço, ele nos empurra a tomar decisões e fazer escolhas terríveis da nossa vida. No livro de Deuteronômio, capítulo 25, Deus está dizendo o seguinte, que você precisa, ele revela aqui em Deuteronômio, capítulo 25, a partir do 16, o perigo de estar cansado e não estar atento. O cansaço é natural, o cansaço, ele é universal, mas o cansaço também, ele pode ser ele pode ser pedagogo, ele pode nos ensinar algumas coisas. O problema é que no cansaço, amado, a gente fecha a mente, sabe? A gente entra no nosso canto e a gente não quer ver pessoas, não quer ouvir ninguém. E o pior é quando a soberba assume o lugar das reflexões. E aí você não quer ouvir, você não quer aprender, você não quer, sabe? Você começa a questionar e fala, não, já sei. Essa é uma fase do cansaço perigosíssima. Perigosíssima. Olha o que diz em Deuteronômio 25, no verso 16, diz assim, olha, porque o eterno aqui é Deus, o teu Deus, ele abomina todos aqueles que praticam a injustiça, a todos quantos negociam desonestamente. Versículo 17 ele diz, lembra dos amalequitas que fizeram a vocês no caminho, quando vocês foram libertos do Egito? Olha no verso 18, quando vocês estavam, o que, irmãos? Cansados, exaustos, e de surpresa e pelas costas, sem o menor temor a Deus, atacaram a todos, desfalecidos que iam atrás. Deus está dizendo que o cara cansado, a pessoa cansada, ela é uma presa fácil para os desonestos agir pelas costas. Todos os lugares que você tiver, tem pessoas honestas e desonestas à sua volta. Tem pessoas ruins, pessoas injustas, que agem com injustiça, que agem com malícia. Pessoas que poderiam estar ajudando, fortalecendo, facilitando a passagem, abrindo caminho, abrindo portas. Porque hoje você está numa passagem, mas existe uma Canaã lá na frente. Existe uma vitória, uma conquista muito grande lá na frente, e Deus vai se lembrar de quem foi contigo, quem facilitou o caminho, quem abriu porta, quem defendeu as tuas costas, quem defendeu você quando estava cansado, exausto, abatido, passando pelo caminho, porque Deus diz, eu sei quem são, porque é nesses momentos que nós mostramos para Deus quem somos, e é nesse momento que as pessoas revelam para Deus quem são. Quais são as atitudes? Quem são os honestos, desonestos, quem age com desonestidade, quem negocia com desonestidade. Deus está dizendo no versículo 16, porque o Deus, o eterno, o teu Deus, ele abomina todos aqueles que praticam injustiça. Todos quantos negociam desonestamente, faz negócios desonestos. No 17 ele diz, lembra-te, traz à memória o que eles fizeram, quando você estava passando pelo caminho. Quando eu tirei você do Egito, você não estava pronto. No verso 18, quando tu estava cansado e exausto, e de surpresa pelas costas, isso é surpresa, é covardia, é pelas tuas costas, sem nenhum temor de Deus, atacaram com todos, e inclusive aqueles que estavam desfalecidos, que iam atrás. Deus está dizendo, cuidado com o cansaço, com o desânimo, com o abatimento. Porque existem abutres. No verso 19, ele diz assim, quando o Senhor teu Deus te der o descanso, vai chegar o dia do descanso.
Ele diz assim, e todos os inimigos ao teu redor. Olha o que ele diz aqui. Vou te dar descanso de todos os teus inimigos ao redor. Na terra que ele te concede, para nelas tomares posse. Deverás apagar a memória de Amaleque, debaixo do céu. Não te esqueça disso. Deus traz a sua memória e diz para você, não tenha amnésia, guarde na sua mente. Porque eu vou te dar descanso, a vitória vai chegar. Babilônia vai passar. Esse cansaço faz parte da caminhada, mas vai passar. Mas quando tu chegar na tua vitória, não se esqueça deles. Por quê? Porque cada um tem que receber segundo o que merece. Porque eu, Deus, não esqueço. Não quero que você esqueça. Olha o que diz o texto. No capítulo 25 de Gênesis. Abre aí para você ver. O perigo do cansaço, um dos perigos do cansaço é esse. É você ser atacado pelas costas pelas pessoas desonestas. É você ser atingido por aqueles que poderiam estar te ajudando. Poderiam facilitar as portas. Mas Deus está dizendo, fique em paz, eu também estou vendo. E eu estar vendo não quer dizer que você não passe por essa injustiça, mas pode ter certeza, eu vou te levar para o descanso. Eu vou exaltar você sobre toda a vontade daqueles que são seus inimigos. No capítulo de Gênesis 25, verso 29, diz assim, Jacó havia feito um guisado, enquanto Esaú chegou do campo muito cansado. Esaú chegou o quê, irmãos? Muito cansado. No verso 30, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço, de comer desse guisado vermelho, porque eu estou muito o quê? Muito cansado. No verso 31 diz assim, respondeu Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú, no 32, eis que eu estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de ser primogênito? Já viu aquela história? Estou quase morto de fome. Ou então outro já fala até, já profetiza, né? Eu estou morto de fome. O Esaú que estava dizendo, eu estou quase morto de fome, para que me serve o futuro se eu estou com fome no presente? E o texto diz que ele estava cansado, ele chegou cansado. O perigo do cansaço aqui nessa fase é você desprezar o direito de ser abençoado. Existe uma diferença nas decisões de cansado. No segundo texto que nós estávamos lendo agora, no anterior a esse, Deus está dizendo, você está cansado, mas está no caminho. Você está abatido, mas está no caminho. Você está exausto, mas está no caminho. E você está cansado no caminho, exausto no caminho, você não fica na retaguarda, você abaixa a cabeça e vai, todos animados, todos ajeitados e vai. Aí entra o perigo dos que vêm pelas costas, dos desleais, dos desonestos. Nesse texto, há uma outra visão do cansado, um outro perigo que acompanha o cansaço. São as decisões. Envolvido pelo momento, pela necessidade do momento. Por uma necessidade, no momento, você faz trocas que comprometem todo o futuro. Olha como é difícil administrar o cansaço sem ter prejuízo. Quando você está exausto, cansado, abatido, você tem a tendência de levar a vida. E não se protege, não se guarda, não tem como perceber os ataques. Uma outra fase do cansaço difícil é você estar cansado, abatido e fazer as escolhas erradas. Porque você quer viver livre daquele cansaço, quer se ver livre daquela situação, porque o cansaço traz desgaste. E esse cansaço aqui é um cansaço de o cara trabalhar, batalhar, correr atrás. Ele foi caçar e passou o dia caçando e não conseguiu nada, a não ser o cansaço. Aí chega em casa com fome. Ele vê o irmão fazendo a comida, ele quer comer, ele está com fome. Ele está cansado. Aí entra o negociante e diz, não,
dá ou não dou, eu negocio. Aí entra o Esaú do outro lado, que está cansado e começa a fazer escolhas baseadas na fome do presente e esquece do futuro. No verso 34 de Jacó deu a Esaú o pão guisado de lentilha, e ele comeu e bebeu e levantou-se e seguiu o seu caminho. Olha o texto, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O outro veio pelas costas, esse veio pela frente, fez a proposta, a decisão é sua. Lá você foi atacado, aqui você decidiu. Mas nos dois cenários existiu cansaço. Esse cansaço é o mais comum. Aquele cansaço de você lutar e batalhar e não ver o resultado imediato e esquece que existem coisas, irmãos, que vai acontecendo a médio, a curto, médio e longo prazo. Nós precisamos saber esperar isso. Juan, quantas vezes no segundo ano, no terceiro ano bateu o cansaço, a vontade de parar e desanimar? Muitas vezes. O que sustentou, o que fortaleceu? Deus. Principalmente Deus. Mais o quê? A visão de futuro. Quantas propostas você rejeitou para negociar esse futuro? Quantas dificuldades você teve que enfrentar? Comer arroz com o que mesmo? Você falou, comia aqui sozinho. Arroz puro. Em que ano? Segundo, terceiro? No primeiro ano de faculdade de engenharia. Longe da esposa, longe da filha. Só não passou fome por causa da misericórdia. Comeu arroz. Comeu trigo, né? O pão que desceu do céu. Maná. Teve que fazer uma força. Mas agora, 5 anos depois, formado, já com o canudo na mão, já com o diploma na mão. E aí, você sente lembrança daquilo? Muita lembrança? E o que você pensa daquilo tudo que você passou? Valeu a pena ou não? Chegou no descanso? Está quase. Quase. Lidou com muita desonestidade pelo caminho? Pessoas que deveriam facilitar e dificultou? Teve que lidar com as decisões próprias na hora de fazer as escolhas entre o guisado e o futuro? Faz parte da vida, irmãos. Faz parte da vida. Fala para o irmão, faz parte da vida. O que eu preciso fazer quando eu estou cansado? Aquilo que Jesus ensinou os discípulos. O que Jesus ensinou os discípulos? Abra aí Mateus, no capítulo 13. Mateus 13. Desculpa, Mateus 13 não, Mateus 26. Depois nós vamos voltar em Mateus 13. Em Mateus 26, abre aí para você ver. O que ninguém gosta de fazer quando está cansado, abatido, exausto e fraco. O que ninguém gosta de fazer. O que o próprio cansaço às vezes não permite. Mateus 26, verso 41 diz assim: vigiai e orai. O que ele falou para fazer? O que ele falou para fazer, irmãos? Por que vigiar? Porque existem os desonestos pelas costas. Por que vigiar vem antes de orar? Por que ele está dizendo assim, vigie? Está cansado? Todo? Vigia. Por quê? Porque existem oportunistas que querem se dar bem em cima da sua fome, do seu cansaço. E se você não vigiar no cansaço, você pode desprezar o direito de ser primogênito. Se você não vigiar, o cansaço te faz fazer escolhas e desejos que para Deus não é escolha e desejo, é desprezo. Ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por quê, pastor? Por que ele está dizendo aí? O espírito está o quê? Pronto. A parte espiritual está pronta, mas ele diz que a parte carnal está o quê? Fraca. Fraca aí você pode traduzir por abatido, cansado, desanimado.
O que nós devemos fazer quando tem a fraqueza, o desânimo e o cansaço? Vigiar e orar. E o que a gente faz? Nada disso. O cansaço às vezes nos rouba essa inteligência. O cansaço nos rouba essa chave de ouro que o próprio Jesus está dando para quem está cansado. Porque se você ler os versículos anteriores, os discípulos estavam dormindo, porque diz o texto que os olhos deles estavam cansados. E quem estava pedindo oração, quem estava pedindo ajuda, quem estava pedindo para que eles ficassem ali orando e vigiando, era o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Aquele que estava prestes a dar a vida por eles. Às vezes o cansaço nos faz ser ingratos com aqueles que querem dar a vida por nós. Daqueles que já deu prova de que nos ama, daquele que deu prova de que é conosco. Agora, o porquê isso acontece, pastor? No Mateus 13, no capítulo 24, versículo 24, olha aí para você ver. Mateus 13, 24, Jesus vai dar aí uma noção, o porquê que essas coisas acontecem. Olha aí para você ver como é que é forte isso aqui. Ele diz assim, Mateus 13, 24, diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia uma boa semente no seu campo. Ele está falando de uma pessoa boa, que faz coisas boas, coisas honestas, coisas sinceras, coisas retas, que ele está plantando, esperando uma colheita, ele está fazendo o que é certo. Ele só ainda não colheu, porque ele está na fase de plantar. Mas diz o texto que, no versículo 25 diz assim: mas dormindo este homem, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O que ele está dizendo? O homem trabalhou o dia todo, plantou o dia todo. Aí veio o cansaço. Lembra que eu falei que o cansaço é universal, ele é comum, ele faz parte? Toda pessoa que trabalha muito, sabe, ele se dedica muito, ele chega um momento que vem o cansaço. E é natural dormir. E Jesus está dizendo, olha, ele trabalhou o dia todo, ele plantou o dia todo. Só que nós sabemos, irmãos, muito superficial, porque a gente não para analisar o texto. Mas está aí, revelado aí, nas entrelinhas, que para esse homem plantar no lugar que ele plantou, ele precisou trabalhar muito para preparar a terra. O cansaço em si não é jogar a semente e tampar. Jogar a semente e tampar, isso aqui é muito fácil. O cansaço aí veio porque foram dias, semanas, talvez meses preparando a terra. O cara está cansado. E às vezes dorme mesmo, às vezes cochila, às vezes, sabe, ele chega uma hora que ele senta e vou descansar. O perigo de você estar cansado e não vigilante é isso aqui. Lembra que eu falei na retaguarda? Os desonestos, aqueles que têm a unção de amalequitas, são descendentes. Olha o que ele está dizendo aqui. O homem bom plantou, ele semeou, ele cansou e foi dormir. Veio o inimigo e semeou o joio no meio. No 26, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Tem coisas que são semeadas, tem coisas que são planejadas, tem coisa que ao tempo vai fazendo. Por isso que o cansaço, ele precisa ser acompanhado de vigilância 24 horas. Estou cansado, pastor, eu não aguento nem orar. Se joga lá, irmão, e tenta pelo menos. No 27 ele diz, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram para ele, Senhor, então, tu semeaste no teu campo a boa semente? Então, por que tem então um joio? Aí no 28, e ele lhe disse, um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? E aí a gente conhece que ele fala, não faça isso. Tem hora, irmãos, que uma negligência no cansaço, você abre precedente para que o inimigo semeie o mal, que só Deus tem o poder de arrancar. E o conselho que eu dou, não tente fazer com as suas próprias mãos. Tem hora que o mal ele é tão terrível que ele vai plantando, que você só percebe depois que nasce. O joio só foi percebido depois que nasceu. Depois que entrelaçou entre o trigo. E aí os amigos do pai de família disseram, quer que a gente vai lá e arranque? Não, isso não é coisa para o homem fazer. Deixa
deixa crescer junto, deixa junto. O problema foi ter descansado sem vigilância. E olha o que diz aqui no Mateus 13, no versículo 36. Vai para frente um pouquinho. Mateus 13, 36. Olha o que ele diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para a sua casa, e chegando a ele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio. Aquela parábola que nós estávamos falando dela aqui agora. Jesus tinha acabado de dizer: olha, o filho do homem plantou a boa semente, foi dormir, o inimigo veio, plantou e cresceu. Os discípulos parece que não entenderam muito bem. Talvez estava cansado. No mesmo capítulo, eles querem uma explicação assim mais aberta, mais detalhada. Aí Jesus vai dar a explicação e diz, então, ele diz assim no versículo 36, parte B, diz assim: e chegaram a ele seus discípulos dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. No verso 37, e ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O que semeia a boa semente é filho de quem? É filho de quem, irmãos? E o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos de quem? Os filhos do reino. E o joio? O que diz o texto aqui? E o joio? São o quê? Quem que é o joio, irmãos? Filho de quem? Maligno. 39. O inimigo é que semeou esses inimigos, que é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. O que Deus disse aí? O que ele falou lá atrás. O princípio é o mesmo. Está cansado pelo caminho? Te tirei do Egito, te coloquei no caminho, rumo à vitória. O caminhar com Deus traz cansaço. O caminhar com Deus às vezes traz fadiga. O caminhar com Deus traz desânimo. O caminhar com Deus traz exaustão. Faz parte da caminhada. Somos seres humanos. O problema é quando está muito cansado e a gente deixa de vigiar e orar. E aí, por falta de vigilância, o inimigo vem pelas costas. Por falta de oração, você se entrega, você se abate e pode fazer escolhas, comprometendo o futuro tremendo que Deus tem para você, trocando por lentilhas. Por isso a importância de vigiar contra os inimigos que vêm pelas costas e orar para vencer os inimigos internos, que pode fazer escolhas erradas. Jesus está dizendo que até ele teve problema com isso. Ele, como filho do homem, ele plantou a boa semente. Mas o inimigo plantou, porque o inimigo está o tempo todo agindo. Quem concorda? 1 Pedro 5,8 diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando uma oportunidade, irmãos. Buscando o quê? Oportunidade. Para quê? Para tragar, para destruir, para roubar, para matar. O tempo todo. E ele vai usar os filhos que ele tem na terra espalhados. Que Jesus explica aqui que esse inimigo tem filhos. E filhos dispostos a fazer o mal. Filhos dispostos a prejudicar. Mas ele dá esse conselho e diz: vigiai e orai. No capítulo de Hebreus 11, já caminhando para o finalzinho, caminhando aqui, olha que diz Hebreus 11, versículo 33. Pastor, o que eu faço nesse momento, pastor? Eu não tenho força nem para orar, não tenho força. Vigiar, então é o de menos. Não estou vigiando nada. Eu estou tão cansado que eu não consigo nem abrir os olhos. Estou tão desanimado, tão abatido que está difícil. Aí olha o conselho que ele dá aqui em Hebreus 11, no verso 33, diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca de leões. Ao 34, apagaram força do fogo, escaparam do fio da espada. E de que diz o texto? Leia comigo aí. O que diz aí? Da fraqueza, aonde? Na batalha, se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. Eles tiraram força de onde, irmão? Tiraram força de onde? Como que se tira força da fraqueza? Como que você tira força da fraqueza? Como que você tirou força da fraqueza, Juan?
que o salmista diz? Elevarei os meus olhos para? De onde virá quem? Pastora, tem uma música que ela fez do Salmo. Qual foi o Salmo? Buscar a força do alto, né? Salmo 100? Quero buscar a força do alto. Salmo 116. Isso aí. O salmista, no capítulo 39, diz: eu estou cansado, minha boca secou, meus olhos ficaram secos de clamar a Deus e parece não ter resposta. Aí ele vai escrever os salmos, encercado numa caverna, o exército de Saul para matá-lo, e não tinha saída, e ele não tinha como sair dali. E aí a alma dele se abatia dentro dele, ele diz: por que te abate, minha alma? Esforça-te, porque o Senhor, meu Senhor, vive, e por fim se levantará. Tem até o hino, que é a harpa linda, né? Oh, minha alma, por que se abate dentro de mim? É isso? Como é que é? Por que se abate, oh minha alma, desmove. Salmo 193, hino 193. As medo, Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Vai. Por ti minha alma espera nele, tem calma, Jesus de todos, eu mais fama, te abençoa do alto dos céus. Amém? Isaías 35, ele diz assim no verso 3: fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, e dizei aos turbados de coração: sede fortes, não tema, eis que o vosso Deus com vingança virá, sim, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. É uma promessa. No Jeremias 31, 25, ele diz assim: pois eu saciarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. Pastor, o que eu preciso fazer? Vigie e ore. Vigie e ore. Traga a memória que te dá esperança na hora que for fazer a negociação. Não negocio. Eu vou suportar mais um pouquinho. Estou cansado, estou abatido, estou quase morrendo. A proposta é boa, mas eu prefiro o que Deus tem para mim. E aí o que eu faço? Fortalece as tuas mãos. Espere em Deus, porque Ele vai te fortalecendo. Sim ou não? No verso 12 de Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, no verso 16. Hebreus 12, 16 diz assim: olha, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. O que Deus está dizendo? No cansaço, você precisa estar atento, vigilante, o tempo todo vigilante, pelos ataques externos, e entrar em oração, com toda a força que você tiver. Tira a força, daí faz igual o pessoal de Hebreus, da fraqueza tiraram força para fechar a boca dos leões, para apagar o fio da espada, e vencer. Entre em oração, usa a força que você tiver, dobra o joelho e ore, com toda a força que você tiver, ainda que seja pouca. Se não conseguir abrir a boca, sussurre diante de Deus. Se não conseguir nem sussurrar, traga à memória o que te dá esperança. Por quê? Porque bem cedo ele virá. Ele está dizendo: eu vou te fortalecer, a alma cansada, abatida, eu vou fortalecer, eu vou sustentar você. Agora, só te peço uma coisa: não seja como Esaú. Não negocie. Por quê, pastor? Porque tem coisas, tem escolhas, tem decisões que a gente faz. Tem coisas que a gente faz, decisões que a gente toma, que ele está dizendo assim: se você não orar e não vigiar, você pode negociar. E dependendo do negócio que você fizer, dependendo da decisão que você tomar, você compromete todo o futuro brilhoso que eu tenho para você. Aquele descanso que eu disse que tem um descanso para você lá na frente, você pode jogar tudo fora.
a gente cansado, irmão, a gente pode fazer escolhas aí que faz toda a diferença. Eu quero concluir aqui só com mais um texto. Abra aí em 2 Samuel, no capítulo 11. É rapidinho, já estou terminando. Ainda tem bastante tempo para a gente tomar café. A gente vai orar, hein? Ainda tem cantina? O que tem lá? Hã? Tortinha com refrigerante? E é a Juliana que fez, tá? Ih, rapaz, Juliana que fez a torta? Então, meu irmão, perde não, tá? Perde não, que o negócio é bom. Só tem 300. Hã? Só tem 300. Só tem 300? Ah, então guarda pelo menos um pouco para mim aí. Vai acabar. Olha só, irmãos, 2 Samuel, capítulo 11. No versículo 1 diz assim: aconteceu que, tendo decorrido 1 ano de tempo de guerra, Davi enviou a Joabe, e com ele os seus servos, a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou aonde? Davi ficou aonde, irmãos? Versículo 2. E aconteceu que em uma tarde, o quê? Davi o que fez? Se levantou de onde? Por que Davi estava dormindo o dia todo? Porque o texto começa dizendo que no tempo de guerra, de 1 ano que os reis saíam para a guerra, o ano todo guerreando. Chegou um certo dia, dentro desse 1 ano, que Davi resolveu ficar em casa, em tempo de guerra, e colocou outras pessoas para guerrear as suas guerras. Colocou Joabe para liderar o seu exército. Não que Joabe não soubesse fazer, porque Joabe sabia fazer muito bem, que o texto diz que ele foi, venceu e voltou com a vitória. A questão aí no texto, Deus não está questionando as vitórias que Joabe teve. Está questionando que Davi ficou e enviou Joabe. E não foi Joabe que foi levantado para ser o rei de Israel. Não foi Joabe que Deus escolheu para batalhar. Joabe serve muito bem para ajudar nas batalhas. Joabe é capacitado, mas para liderar a batalha tem que ser Davi. Sabe o que é isso, irmão? Quando você coloca pessoas no seu lugar para fazer o que você deveria estar fazendo. Por quê, pastor? Porque o cansaço veio. Está vendo o perigo do cansaço? O cansaço, às vezes, não te permite vigiar e você recebe os ataques externos. O cansaço, às vezes, não te permite orar e te faz ser vencido pelos ataques internos. Escolhas, decisões. O cansaço, às vezes, te faz se tornar negligente. Você sabe o que tem que fazer, sabe que é preciso ser feito, sabe fazer, mas se torna negligente. Transfere responsabilidades que são suas. O que você deveria estar fazendo, você envia a outro. E aí, o que acontece com uma pessoa negligente? Olha o texto. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço da sua casa real. E viu ali uma mulher que estava o quê, irmãos? Se lavando na sua piscina, claro. E era uma mulher muito bonita à vista. E olha só o verso 3. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, presta atenção, olha o que diz no versículo. Porventura não é esta a Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Eteu? Olha o texto. Então enviou Davi o mensageiro e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Verso 5. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. No 27, agora, lá no 27. E passando o luto, enviou Davi, quer dizer, e a reconheceu, ou recolheu, não, recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e deu à luz um filho. Porém, estas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos de quem? De Deus. Por quê? Leia a história depois, para quem nunca leu. Davi se sente cansado, mas não vigiou e nem orou.
Davi cede os desejos da alma e negocia princípio que não deveria ser negociado. Trouxe um problema para a família inteira. A vida toda, o reinado de Davi, a família de Davi toda foi prejudicada por uma escolha errada de Davi nas necessidades da alma dele. Ele negociou uma bênção futura com um presente que destruiu a família dele. Aí o texto diz também aqui que ele sabia quem era aquela mulher. Como assim, pastor? Não sabia, não, ele mandou perguntar. Até esse momento não sabia, mas na hora que a resposta veio, olha, a mulher de fulano de tal, filha de ciclano. Esse ser filha de ciclano, o pai dessa menina, era um dos guerreiros de Davi. E sabe quem era Urias? Filho do braço direito de Davi, que livrou a vida de Davi da espada de um filisteu. Uma lança de um filisteu. O filisteu lançou a lança, esse cara pulou na frente e salvou Davi, o pai de Urias. Aí o que o Davi faz com Urias? Sabendo que Urias era o esposo daquela mulher. Sabia que aquela mulher era casada. Mas ele estava cansado. Estava dormindo até as 3 da tarde. O cansaço, ele pode ser forte e levar a pessoa a fazer, sabe, negligenciar. Davi aqui faz muita coisa que não deveria ser feito e nos deixa um exemplo muito forte de o que o cansaço pode fazer na vida de uma pessoa. E o texto revela muito claro que Deus não gostou. Deus impediu? Sim ou não? Não. Deus podia ter impedido, irmãos? Podia ter impedido? Por que não impediu? Porque lá em Jeremias 29 nós lemos que Deus falou, eu tenho pensamentos bons de paz e prosperidade para dar a cada um segundo o que você quer. Deus sempre vai respeitar as nossas decisões. Deus sempre vai respeitar as nossas escolhas. Ele só vai considerar lá na frente. Ele não interfere nas decisões e nas escolhas erradas. Quem aqui já teve um fio de cabelo? Para quem tem cabelo, né? Quem aqui já teve um fio de cabelo de tomar uma decisão que ia comprometer toda a história? Quem aqui já teve aqui? Pertinho de jogar fora o futuro abençoado por Deus. Dias atrás eu passei por isso. Por quê? Porque eu me sentia cansado. O que fez a diferença, pastor? Oração. E se eu falar para você, está com vontade de orar, pastor? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque estava cansado. Estava exausto, abatido. Os olhos cansados. E aí o que o Senhor fez? Eu me lancei. Teve um dia que era meia-noite, eu perdi o sono. Lá no sítio, perdi o sono. Aí fui para a sala, um calor que eu não estava aguentando. Abri a janela, fui lá para fora. Deu vontade de desistir de tudo. O inimigo colocou a corda, colocou um cartaz na minha cabeça para me escrever, deixar bem na frente, mostrou onde eu deveria amarrar a corda e disse para mim, depende de você. Acabe com tudo isso. Dê a vitória para todos aqueles que provocou isso. Na hora, eu falei assim, eu vou ver se essa corda existe mesmo. Porque ele mostrou a corda lá no quartinho, lá em cima, na casa antiga. Mostrou até o lugar que a corda estava. A corda estava sumida lá em casa, desapareceu essa corda. Peguei a lanterna, subi. Ali, literalmente, era eu e o inimigo. Peguei a lanterna, acendi a lanterna e fui lá. Abri a porta da casa, entrei com a lanterna, fui direto no lugar. Quando eu botei a lanterna, a corda estava lá. Peguei a corda, desci com a corda na mão, coloquei no lugar que ele indicou e falei para ele, quem dá a última resposta na minha vida é Deus. Estou cansado, estou abatido. Mas eu vou fazer o que o salmista
salmista não, que o profeta Isaías disse no capítulo 40. Aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Tem hora que você não precisa orar, só esperar no Senhor. A oração que você faz é essa, só essa. Traz a memória que te dá esperança. Na hora, eu trouxe também a memória disso. A última palavra da minha vida é Deus. E dali para frente, Deus parece que vai se movendo. Não que Ele não se mova, mas Ele fica aguardando uma decisão sua, uma resposta sua. São decisões que você faz, irmãos, na hora da loucura, que muda toda a história. Imagina o que aconteceria depois disso. Quem já passou por uma fase dessa assim, pertinho disso? Que o inimigo deu assim as dicas, faça assim, assim, assim. Mas você venceu, sim ou não? Está aí sentada aí. Eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor, achando que nunca mais faria isso aqui. Por quê, pastor? Porque tinha alguém orando. Porque tinha quem? Tinha alguém orando. Tinha alguém que dobrava os joelhos quando a gente não consegue dobrar. Nesses cativeiros, nesse tempo, é um tempo muito importante, sabia? Você descobre muitas coisas. Você descobre amigos que você achava que não tinha. Esse tempo é um tempo de revelação. Lembra que eu falei do cativeiro? É um tempo de revelação. Babilônia é um tempo de revelação. Você sabe quem é a sua família? É nesse momento. Você sabe quem são seus amigos? É nesse momento. Você conhece até inimigo nesse momento. Porque é nesse momento que se levanta as pessoas que pelas costas. É nesse momento que as pessoas vão se revelando e você vai sabendo. E é nesse momento que Deus fica só aguardando um momento seu. E é nesse momento que Deus ele coloca à prova o nosso querer. E aí ele conclui lá no capítulo 10 de Hebreus 36. A gente vai fechar aqui já de uma vez. Fechar a fonte, porque senão não para de jorrar. Hebreus 10, 36, eu quero terminar aqui. Diz assim o texto. No versículo 36 diz assim, olha, porque você necessita de paciência. De que a gente precisa, irmãos? Para que depois de haver feito a vontade de quem? Você possa alcançar o quê? E sabe o que a gente, sabe o que falta nessa hora? É paciência. O que sobra, pastor? Desistência. No cansaço, você não tem paciência, tem desistência. E Deus está falando, antes que você desista, espera no Senhor. Paciência. Por quê? Porque depois que você fizer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus nesse momento, irmãos? Qual é a vontade de Deus para aquele que está cansado e abatido, sobrecarregado? Qual é a vontade dele? Isaías 40 diz o quê? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão e voarão como águias. O que ele está mandando fazer nesse momento? Esperar no Senhor. E o que a gente quer fazer? Tomar decisão, fazer escolha, apressar as coisas. E Deus, para. Verso 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir e não tardará. Olha o 38. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, se alguém recuar ou retroceder, a minha alma não tem prazer nele. No verso 39, nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que perseveram para a conservação de quê? Da alma. Fala para o irmão que está falando assim, só mais um pouquinho de paciência. O que há de vir virá. Só mais um pouquinho de paciência. E ele diz assim, você necessita de um pouquinho de paciência para que possa fazer o quê? A vontade de Deus. Então a gente precisa de paciência e continuar agindo. Com toda a força que você tem. Não tem nenhuma. Faça igual o Hebreus 11 fez. Tirou da fraqueza força. E olha, você pensa que não tem força, tá? Paulo disse assim,
Quando eu estou fraco, aí é... Por quê? Porque aí você não age mais. Quem que vai agir? Quem que vai agir? Fala para o irmão, sabe quem está agindo hoje? Na vida de todos os fracos, abatidos? Mas que tem boa vontade? Porque Paulo foi... Deus falou para ele, eu me fortaleço na sua fraqueza de boa vontade. Sabe aquela fraqueza de boa vontade? Aquela fraqueza que você sabe, está quase entregando a bandeira, está quase jogando a toalha, mas você fala, não, a última palavra sobre a minha vida é Deus. Aí Deus fala, isso aí que eu queria, agora sim, anjos, vai lá. E Deus falou assim, eu vou me fazer forte na sua fraqueza, quando você tiver boa vontade. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Quero que você saia daqui com... Eu ia numerar as coisas, mas eu quero que você entenda que na fraqueza você precisa orar e vigiar. Quer dizer, vigiar e orar. Precisa trazer na memória aquilo que dá esperança. Você precisa vigiar contra os inimigos externos. E precisa orar para vencer os inimigos internos. E você precisa ser forte para não colocar pessoas para fazer aquilo que é responsabilidade sua. E por final, você precisa trazer a memória. Não tem força para abrir a boca, não tem força para fazer nada. Traga a memória que te dá esperança. E espera no Senhor, porque Ele renovará as suas forças. Vai te exaltar e te fazer voar como as águias. Porque o que há de vir virá e não tardará. Deus não tem prazer na alma daquele que recua para a perdição, mas daquele que permanece, persevera para a conservação da alma. Aleluia. A oração hoje é para aqueles que se sentem fracos, abatidos, cansados, vontade de desistir, parar. Deus trouxe aqui para dizer para você, calma, só mais um pouquinho de paciência e continue fazendo a vontade de Deus, não do inimigo. Ore e vigie o tempo todo, 24 horas por dia, traga a memória que te dá esperança, porque a qualquer momento Deus vira esse cativeiro e realiza a vontade boa, agradável dele sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Feche teus olhos. Se você está fraco, está abatido, cansado e quer receber uma posição de mãos com azeite, vem aqui à frente, eu vou estar orando por você e ungindo você para trazer um pouco de força a mais, trazer um pouco de disposição a mais sobre a sua vida. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode ir. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você Deus tem. Se manda a vida em tua frente está, Deus abriu o caminho nesse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O
Aleluia.